Muitos irmãos, bom estarmos com os irmãos através da mídia, né? Através dessa ferramenta que Deus tem nos dado para trabalhar com a palavra do Senhor. Convido a todos a abrir suas Bíblias nesta noite, no livro de Salmos 127, para iniciar nosso culto nesta noite, e vamos ler todo o capítulo. Assim nos diz a palavra do nosso Deus nesta noite. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantado de madrugada, repousar à tarde e comer pão de dores, pois assim dá o seu amado sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que se enche delas as suas ovagens. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Ministrando louvor. Vamos ter uma palavra, um momento de oração agora. Orar ao nosso Deus, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos do Senhor, pela tua proteção, pelos teus cuidados, Senhor, pela bênção também da internet, que através, ó Pai, dessa ferramenta possamos estudar a tua palavra, ouvir, Senhor,
e estudar a Tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a família da igreja. Senhor, Senhor esteja abençoando a Tua igreja, Pai, abençoando cada um dos pastores, missionários, que o Senhor esteja abençoando cada um, Pai, sobre a necessidade. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis, mas sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido a nossa necessidade, por isso nós te louvamos, te agradecemos, Pai Santo. Abençoa logo mais a pregação da Tua palavra, Senhor. Fala nossos corações através da Tua palavra, Senhor, que possamos a cada dia nos fortalecer, edificar a cada dia nossas vidas, ó Pai, lendo a Tua palavra, orando, ó Pai, assim é que nós vamos edificar e assim é que o Senhor vai edificar a nossa vida quando nós oramos ao Senhor, quando nós lemos a Tua palavra e meditamos, Senhor, e oramos por todo o país, Senhor, por essa epidemia, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Abençoa os médicos que estão à frente, ó Pai. Abençoa os enfermos, que o Senhor esteja, ó Pai, colocando a Tua mão poderosa e curando, libertando todo o mal, ó Pai. Abençoa todas as famílias da igreja, Pai. Por isso, agradecido em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Olá, irmãos, é uma alegria estar com os irmãos novamente. Saúdo a Igreja Batista Nova Vida em São Paulo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Espero em breve poder abraçá-los pessoalmente outra vez, matar a saudade, né?
mas enquanto isso não acontece, a gente vai fazendo isso à distância, pela tecnologia, né? Que sendo usado para a honra e glória de Deus é uma grande alegria. Pastor Sean, meu amigo, obrigado pelo convite, que Deus abençoe o senhor, abençoe a sua família. Tenho orado constantemente pelo pastor e pela igreja. Pastor Carlos, meu abraço ao senhor, a família também. O irmão é sempre uma bênção. E que Deus possa abençoar a toda a igreja, né? Peço que vocês continuem orando por nós. Quem não me conhece, que vai ouvir essa mensagem e que às vezes não me conhece, eu sou o pastor Emerson Andrade, eu sou pastor, sou evangelista, sou membro da primeira igreja batista independente na cidade de Ribeirão Preto, resido a 55 quilômetros de Ribeirão Preto, né, cidade chamada Orlândia. Por favor, ore por mim, para que Deus continue usando a nossa vida, continue usando o Ministério de Evangelismo e Missões em Jerusalém, e para que almas se curvem à palavra de Deus, ao Senhor Jesus, né? Hoje eu gostaria de trazer uma palavra diretamente para a igreja, como também para aqueles que pela primeira vez vão ouvir uma mensagem ou que já têm acompanhado a Igreja Batista Nova Vida através da internet ou que têm visitado, mas que ainda não tomaram uma decisão ao lado de Cristo. Gostaria de falar de um assunto muito importante, mencionado nas Escrituras e de suma relevância em toda a história da humanidade. Muitos não acreditam, tá? Muitos duvidam, mas eu quero lançar luz sobre esse assunto e para tanto eu peço que você vá comigo até Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 12, versículos 4 e 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 4 e 5. Acompanhe a leitura comigo. Lucas 12, versículo 4. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais nada que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse deveis temer. O título da mensagem é: quem quer ir para o inferno? Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe na transmissão dessa palavra. Eu me ponho à disposição do teu trabalho para cumprir com alegria o ministério que o Senhor me conferiu. Usa-me apenas como instrumento para transmitir com fidelidade, com simplicidade, meu Pai, e fidelidade, Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. Abençoe a tua igreja, abençoe a Igreja Batista Nova Vida, que cada irmão seja guardado e protegido por ti e que leve essa palavra às almas sem Cristo. Se alguém ouvindo esta mensagem ainda não se converteu a Jesus, que hoje seja o dia em que o Espírito Santo vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Salve almas, meu Pai, por favor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Quem quer ir para o inferno? É indiscutível a existência de um lugar destinado ao suplício das almas perdidas. E questionar a realidade do inferno é o mesmo que questionar a inspiração da palavra de Deus, que foi revelada ao homem. É claro que existe muita ficção e muita especulação acerca desse assunto, mas eu quero lançar luz pela Bíblia na questão de tratar e de provar a existência do inferno. Irmãos, esse lugar terrível citado nas Escrituras, a Bíblia menciona sobre o inferno, tanto no Velho como no Novo Testamento, diversas vezes. Então fica evidente que não depende da vontade do homem crer ou não na existência do inferno. Porque assim como existe o céu para aqueles que um dia se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus Cristo, existe o inferno para aqueles que viveram uma vida de rebelião, uma vida longe de Deus, uma vida fora da presença de Deus, uma vida que não agradou em nada ao Senhor. Existe o inferno. Mas as religiões falsas, as pseudo-religiões, com seus ensinos heréticos e desprovidos de verdade, querem incutar na cabeça, né, dos menos favorecidos, ou daqueles que não têm tanto entendimento, que o mundo em que vivemos é o próprio inferno. Muitos desses afirmam que o mundo que nós vivemos é o inferno. Afirmam através dos seus ensinos,
das suas ideologias, né? Como se isso fosse uma realidade. Muitos estão afirmando nos dias de hoje, por conta da pandemia que o mundo passa, que o mundo se tornou um inferno. Mas deixa eu dizer para você, a pandemia que o mundo hoje passa não é nada comparada ao inferno. Isso que o mundo hoje está vivendo, essa correria, essa quarentena, não é nada se comparada ao que as pessoas que estão no inferno vivem. Nós sabemos que daqui a pouco, pela graça de Deus, tudo isso vai passar e vamos voltar a ter a vida, né, normal. Embora eu creia que devemos sair bem melhores, né, dessa situação. Mas nem se compara com o inferno. O homem morrendo, ele vai ser posto diante de duas realidades. Ou ele vai para o céu, se este creu em Jesus Cristo e se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus. Ou ele vai para o inferno, porque se voltou, deu as costas ao Evangelho. Mas como a igreja pode contribuir para a advertência do mundo e tirar do inimigo as almas que por direito pertencem a Jesus e que estão indo para o inferno? Hoje eu gostaria de mostrar 3 advertências que o próprio Jesus falou acerca do inferno. Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Está comigo? Então, grave aí. Escreva aí. A primeira advertência. O inferno é uma realidade. Em Mateus 23:33 diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Preste atenção. Desde a infância, os nossos pais, nossos avós, nossos tios, tias ensinam que o inferno é nesta vida e que o mesmo não existe. O inferno físico, ele não existe, que Deus não seria mau a ponto de criar um lugar para mandar o homem para lá. É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizendo: o inferno é aqui. Essa vida já é um inferno. Já ouviu essa expressão? Isso não passa de um ledo engano. Então creia, o inferno existe. Ele é real. O inferno é uma realidade, diga-se de passagem, uma triste realidade. Não duvide disso. Escute o que eu vou falar. O Novo Testamento é formado por 260 capítulos. Por 234 vezes, direta ou indiretamente, Jesus, o Senhor, ensina acerca do inferno. Preste atenção. Se você entra numa estrada, vai percorrer 260 quilômetros, e de repente anda 1 quilômetro e encontra uma placa com advertência: essa estrada leva para o inferno. Anda mais 1 quilômetro e encontra outra placa dizendo: essa estrada leva para o inferno. Anda mais 1 quilômetro e outra placa dizendo: essa estrada leva para o inferno. Você continuaria nela? É claro que não. Só se você for louco. Então creia, o inferno existe e já tem muita gente lá. E por que o inferno é uma realidade? Porque foi Jesus quem falou. Em Mateus capítulo 5, versículo 29, ele disse: se o teu olho te faz tropeçar, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus falou sobre o inferno. E Jesus é Deus. E Deus não mente. Deus não é homem. Deus é Deus. Ele é o Criador, é o Senhor. Então o inferno existe e ele não é aqui. O inferno existe porque ele foi preparado. É uma realidade porque ele foi preparado. Mateus 25:41. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Inicialmente o inferno foi preparado para o diabo, por conta da rebelião que Lúcifer criou quando intentou no seu coração ser igual a Deus. Posteriormente, com a criação e a queda do homem, pelo pecado de Adão, a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E todo homem que peca, e eu sou um pecador, justificado, porque me arrependi. Mas todo pecador que não se arrepende dos seus erros, dos seus crimes, dos seus pecados e morre sem Cristo, ele vai para o inferno. O inferno existe.
não é história da carochinha. O inferno é uma realidade. Então a primeira advertência, o inferno é uma realidade. A segunda advertência, o inferno é uma infelicidade. Lucas 16, a partir do versículo 19. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Preste atenção. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me a Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Atormentado. Por que o inferno é uma infelicidade? Porque infelicidade se traduz como sofrimento. A palavra inferno, segundo a Bíblia, significa lugar de castigo, lugar de sofrimento. E castigo através do fogo. Assim como o céu é gozo e gozo eterno, assim como o céu é a morada de Deus, e a pessoa que for para o céu terá toda a felicidade vinda da parte do Senhor, no inferno é totalmente o contrário. Nada do que ela necessita, ela terá no inferno. No céu a felicidade absoluta, no inferno não. A tristeza, dor, sofrimento absoluto. A alma que for parar no inferno, querido, a alma que for parar no inferno ficará impedida de ter tudo quanto a sua natureza pede. No inferno não será satisfeita nenhuma das suas necessidades. Pelo contrário, lá o sofrimento vai aumentar dia após dia, cada vez maior. O texto de Lucas 16, que nós lemos, nos narra uma história verídica, não é uma parábola, aconteceu. Nos narra uma história verídica. 2 homens morreram e foram para 2 lugares diferentes. O rico foi para o inferno, e que fique claro que ele foi para lá não porque ele era rico, mas porque ele não creu em Deus para a salvação. Simplesmente por isso. No inferno, aquele homem necessitava de água para refrescar a língua e não tinha. Nos mostra outra característica do inferno. Lá é um lugar de sede. E sede sem alívio. As almas que já estão no inferno estão suplicando por água, mas não tem. Você já passou sede por algumas horas e já viu o quanto é terrível? A sede no inferno durará para sempre. A alma que for para o inferno vai sofrer eternamente. Sabe o que isso significa? Que o sofrimento nunca terá fim. Você que está ouvindo essa mensagem, que ainda não é um salvo, você quer ir para o inferno? Porque você só vai para o inferno se você quiser. Você não precisa ir para o inferno. Se arrependa agora, hoje, dos seus pecados e creia unicamente em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Deixe de lado a sua religião, deixe de lado as suas crendices, suas superstições, deixe de lado o modo como seus pais criaram você dentro de uma religião que não ensina a suficiência de Cristo, e creia somente em Jesus para você não ir para o inferno. Se arrependa. Se arrependa. Porque se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno. E não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia quem afirma. E lá no inferno, o pecador vai dizer: se eu soubesse, não teria vindo para cá. Tarde demais. A pessoa estará sofrendo e sabendo que ficará ali para sempre. A Bíblia diz que todos os homens receberão o salário do seu pecado se não se arrependerem. Romanos 6:23. O inferno é um lugar de castigo, porque é um lugar de fogo inextinguível. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 43 até o 48. Eu não vou ler tudo não. E se a tua boca te fizer tropeçar, corta. Melhor é entrares na vida aleijada do que tendo as 2 mãos ires para o inferno,
para o fogo que não se apaga. Irmãos, o texto deixa claro, é muito claro, que se não houver restauração, que se o pecador, que se o homem sem Deus não for restaurado pelo Espírito Santo, pelo novo nascimento, se ele não se arrepender dos seus erros e morrer, ele vai para o inferno. Vai para esse lugar de sofrimento, de dor, longe de toda esperança, longe de toda restauração, sabendo que nunca vai acabar. Hoje você que quer se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, se arrependa, porque o inferno é o único lugar onde você vai clamar por salvação, vai clamar por perdão e Deus não vai te ouvir. Hoje, se você se arrepender e pedir perdão a Deus, Deus te perdoa. Deus quer te perdoar. O único lugar onde o perdão de Deus não restaura o pecador arrependido é no inferno. Lá o fogo nunca se apaga. E fogo ali é uma expressão literal. O inferno é um lugar de castigo por meio do fogo. Lá o fogo nunca se apaga. Nem toda a água do mundo seria capaz ao menos de chamuscar as chamas do inferno. Seria capaz de diminuir as chamas deste lugar. Os que estão no inferno queimarão, sofrerão no fogo dia e noite, sem trégua, sem alívio, e vão continuar lá para sempre. Igreja, o mundo precisa ser alertado disso. As pessoas precisam saber de maneira bíblica que a existência do inferno, que o inferno é uma realidade. Elas precisam ser alertadas disso. Eu conheço pessoas que saem para evangelizar e não falam do inferno. Isso é um erro. É preciso falar do céu, mas é preciso falar do inferno. O próprio Cristo falou muito mais do inferno do que do céu. Já preguei tantas mensagens sobre o inferno, essa é uma delas. Que pessoas se dobram arrependidas e vão a Cristo. E outras sobre o céu, que pessoas são salvas também, mas têm mais dificuldade. Fale do inferno. Fale que o único lugar onde não há possibilidade de arrependimento, onde não há possibilidade de Deus perdoar o pecado do pecador, se chama inferno. O mundo precisa ser alertado disso. E as pessoas precisam saber que o tempo é hoje. Que elas precisam crer em Cristo hoje, agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã. Eu já ouvi isso algumas vezes. E não deu tempo do pecador se arrepender. Inclusive eu fiz o funeral. Eu olhei para dentro daquele caixão e vi alguém ali morto, sem salvação. Morreu sem Cristo. Isso é triste. Mas ele recusou o perdão de Deus quando ouviu o Evangelho. E hoje a sua alma está queimando no inferno. O inferno é um lugar de castigo eterno, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Todo ser humano morre fisicamente por conta do pecado. Certo? Essa é a morte física. Só que a morte tratada em Romanos 6:23 é outra. Fala da morte espiritual. Daqueles que morrem sem perdão. E por que morreram sem perdão? Porque não se arrependeram dos seus pecados. Porque se recusaram a dar ouvidos ao Evangelho. Porque se recusaram a entregar seu coração a Jesus. Porque se recusaram a admitir e a crer de coração que Jesus Cristo é o único capaz de levá-lo ao céu. Que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Esses irão para o inferno, para a morte eterna, onde o fogo não se apaga, onde o pecado não é perdoado. Essa morte é a morte espiritual. O pecador no inferno passará a eternidade longe de Deus. Hoje você pode clamar que Deus está te ouvindo. Clame por salvação. Clame para que Deus salve a sua alma desse lugar. Porque se você morrer, você vai para o inferno. E no inferno não adianta clamar.
Lá não tem efeito a palavra de Deus, descrita em Romanos 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No inferno, essa palavra não tem efeito. Aqui e agora, você que está ouvindo essa mensagem, se você não é um salvo em Jesus, invoque, chame o Senhor pelo nome, arrependido, e entregue o seu coração a Ele. Porque se você morrer sem Cristo, meu querido, minha querida, eu sinto por tua vida, mas você vai para o inferno. A primeira advertência, o inferno é uma realidade. A segunda advertência, o inferno é uma infelicidade. E a terceira e última advertência, o inferno é uma penalidade. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Existem apenas duas realidades que o homem pode experimentar depois da morte. Se ele se arrependeu dos seus pecados e confessou esses pecados a Deus, se ele invocou o nome do Senhor, pediu para Jesus salvar a sua vida e o reconheceu como único e suficiente Senhor e Salvador, ele vai gozar a vida eterna no céu, ao lado de Deus. Vai ter luz para sempre, vai ter alegria para sempre, vai ser confortado pelo Senhor para sempre. A outra realidade é se o homem viveu como quis, se ele não abriu os ouvidos, seu coração ao Evangelho, e não creu em Jesus como seu Salvador, ele por si já está condenado a passar a eternidade no inferno. E creia, muitos já estão lá. E se você não se arrepender hoje, meu querido, minha querida, você que não tem Jesus, que não tem certeza da salvação, se você não tomar a decisão de entregar seu coração a Cristo hoje e partir para a eternidade sem Cristo, você vai fazer companhia a muitos que já estão no inferno. Há muitos. Muitos já estão lá, e se pudessem voltar aqui, mas não podem. Não podem. É impossível. Tenho absoluta certeza que se pudessem, fariam tudo diferente. Se Deus desse uma segunda chance a alguém que está no inferno hoje, e Ele não dá. Não dá. Não pense você que Deus vai dar uma outra oportunidade de salvação a alguém que morreu sem Ele e que está no inferno, que não vai. Não existe purgatório. Essa doutrina é mentirosa. Essa doutrina é errada. E se você crê nessa doutrina, caia fora dela. Refute e aceite o que a Bíblia diz. O inferno é uma realidade. E creia em Jesus Cristo hoje. Mas se Jesus desse uma segunda chance, mas Ele não dá, alguém que está no inferno, esse tal viria correndo aos pés da cruz e abraçaria Jesus Cristo, abraçaria ao Evangelho e clamaria, suplicaria, louco por perdão e por salvação. Ele pediria para Deus lavar os seus pecados. Ele não iria mais querer viver como ele bem quer viver ao bel prazer, jamais. Tudo para não voltar mais para esse lugar de castigo e de tormento e de sofrimento eterno. Então Deus coloca diante de você hoje duas realidades. Qual delas você vai escolher? O céu ou o inferno? Eu escolhi o céu. Eu escolhi Jesus. Eu nunca vou para o inferno, nem se eu quiser. Como assim, pastor? Eu nunca vou para o inferno, nem se eu quiser, porque eu sou salvo. E se eu sou salvo, eu vou para o céu. Eu vou gozar das alegrias eternas, das moradas eternas que Jesus fez para mim. Não porque eu sou melhor que você em absolutamente nada. Eu sou um pecador miserável. Mas porque um dia eu ouvi o Evangelho. Eu reconheci que eu era um pecador e que estava fadado a passar a eternidade no inferno. E eu merecia o inferno. Se eu tivesse morrido aos 25 anos, hoje eu estaria no inferno. Mas Deus me deu a oportunidade de ouvir da sua palavra. E eu me arrependi. Eu criei em Jesus Cristo. E você também pode crer. Escolha. Você quer ir para o inferno? Ou você quer ir para o céu? Sabe por que o céu é um lugar de punição eterna? Porque nem todos creram.
Em 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 9, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Preste atenção. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Deixa eu dizer uma coisa. O inferno é uma prisão para onde é mandada as pessoas que não creram em Jesus Cristo. E eles têm uma sentença eterna. Podemos dizer sim que o inferno é uma prisão perpétua. No inferno não existe habeas corpus. No inferno não existe prisão semiaberta. Não. Quem foi e quem for para o inferno nunca mais sairá de lá. Não existe saidinha de feriado no inferno. É uma prisão perpétua. Quem entra nunca sai. Não existe advogado capaz de libertar ninguém que já está no inferno. Mas existe um advogado capaz de libertar aqueles que ainda não foram para o inferno. E o nome dele é Jesus Cristo. Amém? A sentença dos que estão no inferno hoje não pode ser revogada. Mas a sentença dos que ainda estão vivos pode ser cancelada hoje, agora, através do sangue precioso do Senhor Jesus. Mas nem todos querem. Quantos nãos eu já ouvi pregando nas ruas? Quantos nãos eu já ouvi de pessoas nos leitos de hospitais? Quantos nãos eu já ouvi de pessoas que estão vagando pelas estradas de andarilhos? Quantos nãos? Quantos nãos de pessoas ricas? Quantos nãos de pessoas pobres? Não, eu não quero Jesus. Eu não quero. Não quero. É liberal. Muitos até disfarçam. Talvez amanhã. Amanhã pode ser tarde. Pode ser tarde. Muito tarde. Seja salvo hoje, meu querido, minha querida. Basta você aí agora, onde você está, orar a Deus. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Confesse a Jesus agora. Confesse seus pecados a Deus agora. Peça perdão por cada um deles. E peça para Ele salvar a sua vida. E receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Peça para Ele te libertar da condenação do inferno. E só é possível se você se lavar no sangue de Cristo, porque todo aquele que morre sem Jesus vai para o inferno. Se você morrer hoje, eu pergunto, para onde vai a sua alma? Para onde vai a sua alma? Se você morresse agora, se você morrer amanhã, para onde vai a sua alma? Você tem certeza da sua salvação? Se eu lhe fizer a seguinte pergunta, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que vai passar a eternidade no céu? O que você responderia? Sim ou não? Mas eu te pergunto, você quer ir para o inferno? Você quer ir para esse lugar de castigo eterno, de fogo eterno, de sede eterna? O céu é um lugar de paz eterna na presença de Deus. No inferno não há paz. Não há paz. As almas que forem para o inferno nunca terão paz. Para sempre. Quando passamos um tempo de tribulação, nós já sentimos falta de paz. E o que dirá daqueles que já estão atormentados, sofrendo sem paz? Você quer ser um deles? Quer ser mais um número no inferno? Quer ser um habitante do inferno ou um habitante do céu? Se você morrer sem Cristo, meu querido, você vai para o inferno. Mas você não precisa. Você pode aí agora lançar diante de Deus a sua oração, assim como eu fiz há quase 20 anos.
quando eu me arrependi dos meus pecados, no momento em que eu ouvi do Evangelho e criei em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu glorifico ao Deus que sirvo por ter me dado a oportunidade de ouvir da palavra de Deus e ser salvo, porque senão hoje eu, Emerson, estaria no inferno. Mas hoje, como salvo, lavado pelo sangue de Cristo, tendo a minha dívida para com Deus cancelada, paga por Jesus Cristo, eu posso dizer com todas as letras e com toda a convicção que se eu morrer agora, ou daqui a pouco, ou amanhã, eu estarei nos braços do Senhor. Eu tinha 21 anos, eu estava viajando de ônibus, e o radialista, no final da tarde, trouxe um devocional, e no final do devocional ele disse o seguinte: amanhã, quando eu acordar, Deus estará comigo. Se eu não acordar, eu estarei com Ele. Se eu acordar amanhã, Deus vai estar comigo, eu tenho certeza disso. Como está agora, estará para sempre. Mas se eu não acordar, eu estarei na presença do Senhor. Você estará na presença do Senhor no céu, se você não acordar amanhã, porque pode acontecer. Eu e você podemos dormir e não acordar amanhã. Para onde vai a tua alma? Você quer ir para o inferno? Você não precisa. Se arrependa e creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Concluo. Vimos então 3 advertências de Jesus sobre o inferno. A primeira advertência: o inferno é uma realidade. A segunda advertência: o inferno é uma infelicidade. E a terceira advertência: o inferno é uma penalidade. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe aos irmãos da Igreja Batista Nova Vida. Deus abençoe aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Deus abençoe o pastor Sean, o pastor Carlos. Deus permitindo, em breve a gente se encontra. Se não nos encontrarmos novamente aqui nessa terra, nos encontraremos no céu, com toda certeza, pela graça e pela misericórdia do Senhor, porque fomos salvos por ela. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.